O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarou hoje que as fintechs são vítimas do crime organizado. Repórter Camila Yunes aqui nos nossos estúdios, ele também explicou as novas regras para o Pix. É isso, não só o Pix, mas também TED, né? Exatamente, Thiago. Boa noite para você, muito boa noite para a nossa audiência que nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Essas declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foram dadas durante uma coletiva de imprensa para explicar justamente essas mudanças no Pix. E aí, essas mudanças vão acontecer justamente para tentar controlar e vigiar possíveis lavagens de dinheiro, principalmente por parte de organizações criminosas. Então, isso acontece dentro daquele contexto até da Operação Carbono, que aconteceu na semana passada, né, Carbono Oculto, que chegou até a Faria Lima, com as fintechs sendo utilizadas para lavar dinheiro do PCC. Então, durante essa coletiva de imprensa, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ele fez questão de distinguir o PCC, né, ou as organizações criminosas, né, que porventura tenham infiltração nas fintechs e as próprias fintechs, né, as instituições financeiras. A gente, inclusive, tem um trechinho dessa fala dele. É importante dizer duas coisas aqui também. Muitas vezes a gente assiste, seja porque o espaço é mais simples de você falar de algum jeito, algum termo, e ficar ali numa chamada, alguma associação ali, Faria Lima, crime organizado, fintech, crime organizado. Eu quero deixar bem claro aqui que em qualquer uma dessas duas expressões, Faria Lima ou fintech são as vítimas do crime organizado, né? Claramente, tanto os bancos chamados de incumbentes, quanto os novos entrantes no mercado, foram responsáveis por uma inclusão fantástica do ponto de vista do sistema financeiro. Bom, e aí, né, Thiago, até explicando a respeito dessas mudanças. Ficou estabelecido, portanto, um teto de R$15 mil para transações financeiras, isso com relação ao Pix e ao TED. Mas para alguns casos específicos, para instituições financeiras com pagamentos não autorizadas, né, e também para aquelas instituições financeiras que se conectam à rede do Sistema Financeiro Nacional por meio dos prestadores de serviços de tecnologia da informação, ou seja, de uma forma terceirizada. O presidente do Banco Central disse, né, justamente que essa é uma medida para tentar coibir ali a atuação de organizações criminosas e disse que esse teto de R$15 mil foi estabelecido porque apenas 1% das transações feitas por pessoas jurídicas, elas são realizadas aí num valor maior do que esses 15 mil. A gente também tem um trechinho dessa fala. Instituição de pagamento não autorizado ou essa instituição opera por intermédio, se liga por intermédio de um PSTI, de um provedor de sistemas de tecnologia da informação, ele vai ter esta limitação de R$15 mil, tanto para Pix quanto para TED. Por que R$15 mil? R$15 mil é aquilo que a gente chama de percentil 99, ou seja, ela com 99% das transações de Pix ou TED de pessoa jurídica estão abaixo de R$15 mil. Se eu fosse falar de pessoa física, esse valor seria de 3.700. Então, a gente tem uma folga bastante boa ali de que apenas 1% de pessoa jurídica se encaixa acima desse valor de R$15 mil. Bom, só para a gente encerrar, Thiago, dentre essas medidas, né, para tentar ter uma transparência maior e uma maior regularização dessas transações financeiras, o Banco Central pretende antecipar a regularização de todas as fintechs até o ano de 2026. Bom, Camila, então de qualquer forma o Banco Central fez esse anúncio hoje, presidente Gabriel Galípolo, com essas limitações em relação ao Pix. Você vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre a previsão do tempo. Exatamente. Até daqui a pouco. Estou de volta. Bom, para falar mais sobre essa questão do Pix, esse anúncio, eu vou chamar o Cristiano Vilela aqui com a gente. Adora também, fique à vontade para falar, mas o Vilela, é uma decisão que é tomada porque não se consegue conter o crime organizado envolvido com esse setor financeiro aqui do país, ou seria uma medida necessária que acaba punindo muita gente que não tem nada a ver com a história? É evidente que ela acaba punindo muita gente, ela acaba, de alguma forma, limitando as atividades que são desenvolvidas pelo mercado convencional.
quando a gente fala das fintechs de uma forma geral, do uso desses instrumentos, desses arranjos financeiros modernos que são usados ultimamente, a grande maioria deles é utilizado para atividade física, atividade comercial. Agora, diante da operação que nós tivemos recentemente e das informações que o Banco Central possui, do uso que tem sido feito desses instrumentos por parte de organizações criminosas, eu vejo que vale a pena pagar esse preço. Desde que, e o presidente Galípolo salientou muito bem isso, não é algo ad eternum, não é algo para sempre, é algo que vai subsistir enquanto se constrói um formato onde haja uma regulamentação mais severa, mais efetiva com relação a esses novos instrumentos. Então, nesse período, essa limitação, ela pode gerar alguns dissabores, mas eu vejo que ela é positiva. O resultado final para a sociedade acaba sendo positivo. Agora, você falou agora há pouco sobre o crime organizado, né? Quando falava sobre o Congresso Nacional. Agora, é interessante, a gente está aqui, o Banco Central anuncia novas regras para o sistema financeiro. Não tem nada a ver com o que a gente já viveu em outros tempos em relação ao Banco Central anunciando medidas econômicas, né? Pois é, já vê o que causa a infiltração do crime organizado em todos os setores. E eu vejo que uma declaração desse tipo, quando o presidente do Banco Central faz questão de consignar que as fintechs, a Faria Lima, enfim, o mercado financeiro é vítima desse sistema, o que ele pretende? Ele pretende acertar, preservar a credibilidade do sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é sabido, é muito bom, muito moderno, muito bem estruturado. E realmente o que aconteceu na semana passada, o que a Operação Carbono nos revelou, ele tem um potencial de agredir, de ferir essa credibilidade. Então ele faz essa declaração. E quanto aos danos, muito pouca gente, ele disse, quando o Galípolo se referiu ao percentil de 99%, que é exatamente isso, apenas 1% das pessoas jurídicas fazem transações acima de 15 mil. Por isso vai, segundo ele, atingir um universo muito pequeno. E de pessoas físicas, esse percentil é de 3.700. Então, por isso que ele fala em boa folga, entre 3.700 e 15 mil para pessoas físicas. Então, não vai, pelo que diz o presidente do Banco Central, ter um dano, atingir gente que não tenha nada a ver com peixe. Se atingir, é muito pouca gente e, como disse o Vilela, vale a pena. De qualquer forma, Vilela, para fechar essa rodada, essa operação foi há alguns dias e não se fala mais praticamente sobre investigação em relação ao crime organizado. Isso não pode ficar no esquecimento, né? Porque foi algo muito grave. Com certeza, Thiago. E eu não tenho dúvida que essa operação que nós tivemos, pela grandiosidade que ela teve e pelo grande volume de material que foi apreendido durante as medidas de busca e apreensão, eles devem estar sendo analisados pelos setores técnicos da Polícia Federal, com análise do conteúdo de documentos, de apreensão de aparelhos celulares, de computadores e tudo mais, o que pode, com certeza, por esse grande volume, acabar levando a outras operações, a novas fases de operações dentro dessas investigações que estão sendo realizadas. Então, por mais que ao longo aí desses últimos 10 dias, 15 dias, o assunto tenha dado uma baixada na temperatura, mas eu não tenho dúvida que em breve teremos novos elementos e teremos novas operações no sentido de fazer com que essas estruturas possam aos poucos serem desmanteladas por parte da Polícia Federal.